que me escutam. É um prazer enorme estar novamente aí conversando com vocês sobre a economia, e hoje eu queria me dedicar a gente conversar sobre o modelo do equilíbrio geral, sobre as coisas que vocês estão estudando, né? No livro eu vou dar um tempo de livro agora. É como se a gente já tivesse percorrido, assim, em grande parte, o que é possível se percorrer para a gente compreender o modelo matemático que está por detrás dos processos decisórios, principalmente de política pública, né? O Brasil hoje aí fora está vivendo um momento muito difícil do ponto de vista econômico, gente. Eu queria aproveitar e falar sobre essa conjuntura. Então, assim, eu queria que vocês tivessem alguma ferramenta de aplicar o que nós estamos estudando ao que está acontecendo aí fora, tá? Esse é o objetivo da nossa conversa de hoje. E aí, como é que eu pensei em montar isso? Conversar um pouquinho sobre como pensa-se a macroeconomia do modelo do equilíbrio geral. A primeira coisa importante é a moeda, é a maneira como se trata a moeda. Por que isso? Porque a moeda, ela não é um meio de troca. E ela é tratada no modelo do equilíbrio geral exclusivamente como meio de troca. E isso gera distorções gigantescas, porque faz a maior diferença. O Keynes, quando entra no cenário, ele lembra de uma passagem de Marx. É a única passagem que tem se registrado, assim, eu me lembro do meu professor já falecido me dizia isso. A única passagem que se tem registrada de Keynes em relação a Marx é essa, em que Marx inverte um pouco da equação que até então era proposta para o capitalismo, que era baseada na lógica comercial, né? De você comprar uma mercadoria, você transportar essa mercadoria para outro mercado e você vender ela por um preço maior do que você comprou. Ou sob condições diferentes de mercado, você especular com as mercadorias. Então o dinheiro entra no meio disso como um facilitador desse processo de transformar M em M'. Só isso. Então ele não pode ser colocado nem em excesso, nem na falta. Porque senão ele gera distorções de preço. Como há uma tentação, entre aspas, porque os adeptos do modelo do equilíbrio geral têm ojeriza de servidores públicos e de tomadores de decisões públicas, porque o Estado, afinal de contas, tem que ser mínimo, pressupõe-se logo corrupção. Quando não é verdade, existe muita gente com responsabilidade de uma vida inteira dedicada ao zelo pela coisa pública. É injusto isso. É uma fake news. Né? Eu não estou me autodefendendo, não. Eu estou defendendo toda a minha experiência, minha observação. Meu trato com a coisa pública, gente. Eu já lidei com todas as esferas de governo nessa altura do campeonato. Eu asseguro vocês que nós vamos encontrar, mesmo entre aqueles que foram eleitos, e principalmente pessoas que detêm a responsabilidade. E, portanto, olham para o longo prazo, não olham só para o curto prazo, não. Elas são assessoradas para o longo prazo. Elas não desconhecem as questões importantes das suas regiões. Para o governo central é sempre muito difícil você ter a fotografia completa, panorâmica, em 360 graus. Né, Arthur? É muito difícil. Não é nem esperado. Mas quem comanda a macroeconomia é o governo central. Ela se aplica para todos os estados da federação, todas as realidades regionais. Então, para o modelo do equilíbrio geral, a moeda é apenas um meio de troca. Ela é neutra. E será neutro todo o mercado financeiro. Tudo que decorre da moeda, a formação do seu preço como mercadoria, né? Tanto no tempo quanto no espaço, na questão do câmbio, dos preços relativos, né? Quanto vale uma moeda em relação a outra. Porque quando a gente define isso, a gente define o valor de um país em relação a outro, em certo sentido, né? De tudo que ele produz do ponto de vista econômico, seguramente. As terras, as propriedades, e mesmo as receitas futuras, tudo é diminuído quando você desvaloriza o seu câmbio na moeda internacional. Então já há uma pista de que a moeda não é neutra. Não tem como ser tratada de maneira neutra. Ela é um dos elos de inserção da economia brasileira, da frágil economia brasileira, dentro de um subsistema ocidental liderado pelos Estados Unidos, que nesse momento está entrando em choque com um outro conjunto de grandes potências.
Um dos instrumentos da diplomacia internacional neste momento é a moeda e o crédito. Quem duvida vai ver as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos desde o início do século XXI. Vocês vão ver que elas são crescentes, elas se aprofundam. Elas hoje são feitas em relação às empresas e pessoas. É assim que são as sanções. Empresas e pessoas. Só ir olhar na internet. Vocês vão ver. Então tem contra a Venezuela, contra o Irã, contra a Rússia. Por aí vai. É uma arma poderosa, porque na hora que você tranca o crédito para um grupo econômico, você impede que ele cresça, que ele se desenvolva. Então as finanças, elas têm uma importância gigantesca, mas elas são tratadas como entes passivos dentro do processo do devir histórico, né, da construção social da realidade. Ela é tratada de maneira passiva. E aí, como é que você enxerga a atividade econômica como um todo, vamos dizer, do Brasil? Como sendo o somatório de todas as transações que ocorreram, evitando-se dupla contagem. Então, para fazer isso, a gente soma valores finais. Por exemplo, um carro ali dentro tem tudo que foi produzido de vidro. Então, a receita do setor de vidro automotivo já está contemplada dentro do preço do carro. Então, a gente não soma a receita das indústrias de vidro, quer dizer, as camadas intermediárias das cadeias produtivas, elas são capturadas no valor gerado a partir dos produtos finais, dos quais elas participam. Então, a gente faz isso a preços finais. Isso gera problemas metodológicos gigantescos quando a gente procura levar esse conceito para o laboratório e medir, né? Começar a medir. O IBGE faz, hoje, desenvolveu metodologias para o Brasil, né, inspiradas e, claro, em conformidade com as metodologias internacionais, e que permite a gente ter parâmetros de comparabilidade, tanto no tempo quanto entre os países. Felizmente. Mas não é uma coisa simples. A macroeconomia toda resulta disso, assim, dessas duas dimensões, da dimensão da atividade e a dimensão da moeda, do crédito. Dentro dessa atividade econômica, o modelo do equilíbrio geral não faz distinção entre os mercados. Tirando os mercados financeiros, né, que não fazem parte vamos dizer, da contabilidade da atividade econômica, porque são passivos. E aí, portanto, não interferem. O que resulta disso é uma massa amorfa. Não há mercados que se coloquem por sobre os demais. O mercado de trabalho não se coloca por sobre os demais, ele é um dos mercados. O mercado de petróleo, ele é ele é explicado da mesma maneira que você explica o mercado de perfumes para jovens brasileiros. Deixa eu só responder aqui para o menino. Então, só um minutinho. Então, nós temos aí uma questão importante, que nos modelos dominantes, no modelo do equilíbrio geral, não há distinção entre mercados. E isso faz com que a gente não compreenda absolutamente, quer dizer, não há uma pretensão de se compreender absolutamente nada abaixo da linha d'água do que é perceptível para o todo, para a globalidade dos mercados. Então, o modelo do equilíbrio geral, ele se aplica, em tese, à globalidade. Qualquer recorte dentro desses mercados globais, livres, etc., qualquer recorte de nacionalidade e de economia política implicariam em dificuldades para se atingir o máximo de bem-estar social planetário. Essa é uma das razões que explica por que as teses globalizantes, elas em geral são teses que estão afinadas com o neoliberalismo. Por exemplo, todos esses ismos
que a gente vê por aí afora, eles têm a sua origem no século XIX, boa parte, num ambiente de romantismo, utopias. Essas utopias, elas são resgatadas a partir dos anos 70, principalmente, e elas são remodeladas num contexto de crise civilizatória. E aí o que a gente percebe são sintomas de grupos sociais que estão lutando porque já têm consciência das resultantes históricas e percebem que não vão levar a melhor, que tem inclusive risco de sobrevivência a longo prazo. Então isso explica muito dos ismos atuais. Por exemplo, o ambientalismo. O ambientalismo ele não tem nacionalidade. A floresta amazônica ela pertence ao mundo, assim como patrimônio nacional. Então nada mais justificado do que em algum momento a gente fazer uma boa oferta para o Brasil por ela. Percebe? Tudo é mercadoria. Não existe nada que escape ao domínio da mercadoria e, portanto, tem valor de troca. Essa é a cabeça. Há uma pressuposição de que tudo que é interferência do Estado nesse mundo ideal dos mercados livres atrapalha. Ainda que seja justificado. Vocês vão ver isso, para quem se interessar em ler o manual até o final, e eu recomendo, vai perceber que há uma justificativa para o Estado, mas estritamente em atividades de segurança, que se reconhece como sendo pública, felizmente, né? Porque se aceitasse que até a segurança deveria estar ao sabor dos capitais privados, dos mercados, sabe lá onde isso resultaria, né, gente? Eu não vou ficar citando exemplos aqui, mas nós estamos já... Gabriela, você pode falar. Você falou nesse assunto, peguei para fazer o estudo dirigido, aí tinha essa pergunta, né? E aí do ambientalismo e da questão da luta de desigualdade de gênero. E aí eu estava pensando que eles pegavam assuntos que não estavam muito ligados com sua essência, assim, né? Que basicamente a pobreza, eles precisam da pobreza para continuar existindo e o Estado teria que intervir, né? E aí eu pensei que seria meio que também para manipular um pouco, disfarçar um pouco essa não atuação. Agora eu não sei mais se é isso ou se é por ser uma mercadoria também. Eu acho que é um pouco de tudo, Gabriela. Uhum. A única coisa que eu não incluiria nessa nossa discussão, algo que eu filtraria, seria a noção de manipulação. Por quê? Porque isso supõe um cérebro que está acima de tudo. E isso é um momento muito difícil da gente entender a ferramenta de olhar para o mundo, que eu estou compartilhando com vocês aqui. Porque não há esse cérebro. E aí o que isso significa? Significa que é um jogo de pôquer junto com um jogo de xadrez. É as duas coisas. Por quê? Porque o que eu faço depende do que você vai fazer, assim como o que eu fizer depende, o que você vai fazer também depende do que eu vou fazer. Imagina os tomadores de decisão de alto comando mesmo, eu estou falando assim, o andar de cima da elite chinesa, que não deve ser pouca gente, deve ser gente a pampa, o que já gera complexidade, e o andar de cima da civilização judaico-cristã. Então você tem lá, certamente, nos dois casos, o clube dos banqueiros, né? E por aí vai. Então, no caso dos Estados Unidos, a turma do petróleo, né? Na China, a turma da energia. E essa gente, então, conversa sobre o que vai ser feito. A resultante disso é imprevisível. Porque existem muitos interesses que não são totalmente alinhados dentro de cada um desses grupos. Então, lidar com complexidade e economia política implica em você saber que você não há nada que você possa antecipar. Essas resultantes, elas mudam muito rapidamente. É como se o sistema político fosse potencialmente muito instável. E aí, quanto maior a crise da realidade material, mais energia política você tem que botar nesse sistema para que ele não caminhe em direção à instabilidade. A economia é como se fosse um animal grande que se arrasta há muitos anos na crise.
desde os anos 70, dizia, já são 40, 50 anos. Do ponto de vista político, não. A gente vai ter uma sucessão de agravamentos, de radicalismos, né? De cada um se vire, salve-se quem puder. Então, muitos desses movimentos atuais, Gabriela, eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com uma tentativa desses grupos de interesses sociais, por exemplo, a questão de raça no Brasil, dos afrodescendentes, dos índios, e da preservação dos direitos dessas, não são minorias, vamos dizer, de grupos de interesse, que não ocupam o ápice das organizações e, portanto, não participam dos jogos relevantes da economia política. Então, eu acho que aqui, no caso do Brasil, eu não sei em outros lugares, mas no caso do Brasil, nós temos um passivo socioeconômico com os negros e seus descendentes no Brasil que é impagável. Por uma simples razão de que nós sequestramos o melhor dos patrimônios genéticos da África e trouxemos para o Brasil. Nós quem? Nós que não somos descendentes de afro, não somos descendentes de pessoas que vieram da África num passado que possa ser rastreável. Muito pouca gente vai escapar disso, né? Eu, por exemplo, me declaro pardo há muitos anos no imposto de renda. Muitos anos. Nessas pesquisas, censo e tudo mais. Porque quando eu olho para minha família, é claro que eu tenho afrodescendentes. Não muito longe. Então, há uma questão explicada pela economia política de por que esse movimento, em específico, o movimento racial, ele me comove para além de um movimento globalizante. Porque no Brasil ele tem um sentido especial. Nós negamos aos negros, eu digo, a civilização brasileira negou aos negros educação, deu aos índios, mas não deu aos negros. Quanto vale isso hoje? É sério o que eu estou falando. Então, quando falam de cota aí para negros na universidade e tal, eu falo, ei, alto lá. Eu sou o primeiro a me levantar. Não vamos tirar uma coisa sem ter outra coisa melhor para botar. Só por cima do meu cadáver. Então é a única que eu tiro. Agora as outras, assim, de boa, eu sei que isso comove muito de vocês. Eu tenho filhos, adolescentes, que foram formados dentro dessa tradição libertária. E eu respeito muito a opinião deles. A gente conversa muito. E eles têm a bandeira do gênero muito forte. E eu contraponho com essa questão um pouco internacionalizante, porque essa é uma bandeira sem nacionalidade. Ela é uma bandeira bastante globalizante. Então, assim, eu não vou dizer que é manipulação, Gabriela. Não vou dizer isso, não. Mas que atende aos interesses globalizantes, atende. Tudo essas utopias, quando elas se tornam globalizantes, sem fronteiras. Lembram da TIM, que era sem fronteiras? Isso é para a gente aceitar que essa empresa italiana entrasse aqui e tomasse conta de um monte de coisa que era nossa. Quer dizer, o mundo sem fronteiras, ele é um mundo que joga fora uma rivalidade de economia política que existe. A gente só tem que tomar cuidado com isso. Ah, professor, mas poxa, eu tenho a minha bandeira, eu tenho minhas razões, isso aqui faz um sentido para mim e tal, numa tese ou noutra tese. Aí são vários ismos hoje. Eu acho isso lindo. Porque houve uma geração aí nos anos 90, que eu estou dando aula já há muitos anos, né? Então houve aí uma geração que era uma geração que não tinha nenhum ismo. Não se juntava em bandeira nenhuma, era cada um por si, Deus por todos, que se dane. Uma geração horrorosa. Que hoje até está mandando no mundo, né? Uma geração individualista que achava que tinha que cheirar o mundo. Vocês não estão assim, vocês não têm esse sentimento de urgência. Todo mundo que abraça um ismo mostra valores elevados, porque está movido por causas muito maiores. Está se pondo em risco e tudo demais. Então não é questão disso, entendem? A minha provocação é apenas vocês saberem localizar as coisas dentro de um contexto. Para também não se deixarem levar por excessos nem pelo interesse dos outros. Só isso. Para vocês exercerem a verdadeira liderança, né?
Por isso que está aquela questão na prova, Gabriela. E aí, nesse quesito, assim, de boa, pô, o cara vai me dar certo ou errado na resposta dessa questão? Não. Só se falar besteira. Então, o desafio é responder sem falar besteira. O que é falar besteira, professor? O que é falar besteira, professor? Do ponto de vista econômico, claro. Do ponto de vista econômico. Né? Qualquer outro tipo de opinião, ou posicionamento, ou argumento, ou mesmo premissa. Eu parto da premissa, tudo bem. Então, partiu da premissa, partiu da premissa. É assim mesmo. Parabéns. Primeira coisa que a gente faz é partir das premissas mesmo. Não, eu não vou falar nada. Eu vou a correção dessa questão eu vou fazer junto com vocês. Assim, eu vou comentar depois as respostas e vou dizer para vocês o que eu achei melhor, talvez, a melhor resposta. Vai. Eu acho que eu talvez possa me desafiar. Apresentar para vocês a melhor resposta. Aquela que, ou duas ou três que eu gostei. Muito. Pronto. Eu acho que isso aí já é honesto da minha parte. Tá bom? Então, assim, não é para ficar preocupado com isso, não, Gabriel. Eu sou conhecido como um professor que não está aqui para reprovar ninguém. Então, assim, um conceito aqui do curso é que o aluno se reprova, porque eu dou todas as chances de trabalho, de esforço, disso, daquilo. Eu também perguntei até mesmo porque a gente estava falando sobre o assunto e fui pegar para fazer ontem, eu estava meio na dúvida, fiquei curiosa também. E aí, como a gente estava falando sobre... Aí... Se você está percorrendo assim, o material do curso, né? Eu acho que você vai ter elementos aí para responder a tua pergunta, levando um pouco a resposta para o lado da economia, que é o que eu espero, né? Vocês têm que arriscar um pouquinho, usar um pouquinho do ponto de vista da economia que a gente está conversando aqui, tá? Só isso. Então, continuando aqui como é que eu estava falando, né? Da macroeconomia. Então, dessa maneira, quando a gente olha para todos os mercados, como se fosse uma massa amorfa, eventuais, vamos dizer, desvios da estabilidade, do ordenamento social, que é sempre percebido através de preços. Então, se aumentarem os fluxos de quantidade, mas os preços não se moverem, está tudo certo. Ou, se os preços se moverem, mas todo o movimento do preço puder ser explicado, seja por sazonalidade, né, estações do ano, que muda, né? A gente tem ciclos, né, que fazem com que a economia seja cíclica. Quer dizer, essa estabilidade é uma estabilidade dinâmica que eu estou querendo me referir aqui. Então, toda vez que o sistema sai de estabilidade dinâmica, do ordenamento dele normal, ele, em princípio, ele volta ao seu ponto de estabilidade, que pode ser em outra solução, um outro patamar de estabilidade, um outro novo normal, mas esse novo normal, ele ainda assim terá o seu ordenamento. Então, breve, cessem as causas do desequilíbrio. Então, por exemplo, a crise de 2008 foi uma crise financeira internacional. Ela afetou todos os países, todos os mercados em toda parte. Ela afeta a economia global. E ela desvia todos os fluxos de mercadorias, os seus preços são afetados, em tese. Mas tão breve cesse a crise financeira, tão breve o clube de banqueiros se acerte, tape os buracos do casco do seu enorme Titanic, a recuperação foi em V. Foi rápida, poucos meses. Já se tinha recuperado o patamar anterior de equilíbrio e ordenamento de mercados esperado. Cessadas as causas, cessam-se os efeitos. E essa economia de mercado, então, a trajetória sobre uma imensa tsunami que foi decomposta rapidamente, se propagou, deixou rastros pesados, endividamento dos governos no mundo inteiro. Fez com que os governos tivessem dívidas quase impagáveis. Sim, fez. A crise de 2008 sobrecarregou o sistema público de crédito. Quem paga isso somos nós, contribuintes de cada um dos países. Não os bancos que causaram isso. Diga-se de passagem. Foi assim a solução. E é claro que ela é pesada para o mundo inteiro. E duradoura.
Ela não vai se dissolver num dia e do outro. Pois bem, quando nós estamos diante da Covid, o panorama muda. Porque não existe, talvez não exista uma solução como foi a de 2008, de uma recuperação em V, né? Pela simples razão de que, eventualmente, as causas não vão cessar. Existem possibilidades, talvez, igualmente prováveis, de que outras doenças surjam, deslocando ainda mais todo o sistema econômico para fora do equilíbrio. É possível que este choque pandêmico não desapareça e continue se propagando no tempo de maneira residual, gerando perdas que irrecuperáveis para a economia mundial. Nunca mais voltaremos a níveis de consumo e renda como tivemos antes da pandemia. Ainda que a lucratividade das empresas aumente, ainda que a riqueza material seja acumulada na dimensão financeira de forma crescente e valorizada. Cada vez mais, a materialidade, a economia do dia a dia das pessoas, que a gente chama aqui de presente contínuo, cada vez mais o presente contínuo é destruído, em certo sentido, pelo menos no que se refere o bem-estar social, universal. Essa é uma utopia, hein? Pela questão das finanças. Porque lá na esfera financeira, de maneira absolutamente artificial, arbitrária, o dinheiro já se multiplica direto no dinheiro. Ele não precisa mais da mercadoria para se valorizar. As finanças já são, desde há muito tempo, desde há muitos anos, as finanças globais. Aliás, conforme Marx já antecipava também, viu? A gente não pode esquecer o Marx. Ele é um dos grandes economistas políticos, junto com Adam Smith. E quando a gente olha isso, a gente fica apavorado, porque esse é o fim do ciclo. A realidade material já não inspira mais atratividade para a sua realização da riqueza. Quer dizer, para trazer de volta da esfera financeira para a realidade material, você precisa que a realidade material atraia esses recursos. No passado recente, isso aconteceu mediante uma revolução tecnológica, segunda revolução industrial, né? Eletricidade, metalurgia, química, petroquímica, essas coisas que deram origem à velha indústria. Mas essa velha indústria ela já se esgotou lá nos anos 70. E agora o que a gente tem é crise. Enquanto não surgiu um novo paradigma tecnológico que impulsione algo como nanotech, biotech, digitech, quer dizer, a gente puder projetar ser vivo, né? Se a gente puder combinar ser vivo com robótica, isso gera uma nova onda de transformações gigantesca. Impulsiona a civilização humana para frente. Do contrário, nós vamos ter que dividir um bolo que não cresce. E é naturalmente que a ganância dos povos faz com que eles se enfrentem através do uso da força. É inevitável. Então, esse é o conjuntura geral da globalidade. E assim, o que o Keynes alerta, ao contrário do que percebe a turma do neoliberalismo, é que esse sistema ele não necessariamente volta ao seu ponto de equilíbrio. Pode ser que os desvios se aprofundem e que, na realidade, nós estamos nos aproximando perigosamente, se é que já não estamos, no abismo. Há vozes solitárias por aí resgatando os valores humanos, verdadeiramente humanos, de solidariedade, compaixão. Esses valores só são recuperados no sofrimento coletivo. Há aí talvez uma esperança para o futuro da civilização brasileira. Porque aqueles que, apesar de não deterem o comando do manche dessa nau chamada Brasil, essas pessoas entendem o que é solidariedade e sofrimento há muito tempo. Já desenvolveram mecanismos sociais, informais, para lidar com isso. Rede de proteção.
ajudar o povo a se organizar, essa é uma bandeira linda, porque é plantar o futuro do nosso país, na minha opinião. Então há uma diferença muito grande entre o pensamento do Keynes e o pensamento neoliberal, do modelo do equilíbrio geral, porque o Keynes já vai assumir a instabilidade como condição possível. E ele vai lidar com os períodos de crise de verdade. Enquanto que os modelos mentais que assumem a normalidade dos mercados, todas as situações elas passam a ser o novo normal, a gente tem que se adaptar ao novo normal, não é bem assim. Não é bem assim. A sensação de conforto que dá o pertencimento à normalidade, ela vai diminuir exponencialmente nos anos que nos esperam. É bom porque essas coisas vão ficando gravadas. Nós estamos em 2021, né? Em agosto de 2021. Então, quando vocês revisitarem as aulas do velho professor daqui a alguns anos, aqueles que fizerem isso, vocês vão ter aí a lembrança de que a visão é uma visão de fim de civilização. Ah, professor, mas isso é muito triste. Mas é a maneira como cada um percebe, né? Vocês vão conversar com muitos otimistas também. Gente que diz que o que está acontecendo aí é transitório, que daqui a 2 anos já passou tudo, e o Brasil retoma o crescimento, o emprego, e vocês vão ter onde trabalhar, vão ter que dar duro, né? Mas vão ter onde trabalhar e tudo. Então, tem gente que vai ser otimista. Que tudo é cíclico, que as coisas voltam. Eu não sou otimista. A minha análise de conjuntura é uma análise pessimista. Pessimista porque se propõe a ser realista. E é uma notícia dura, porque ela não tem muita solução, né? O que a gente faz? Alguns se perguntam e dizem assim, o que levar, para onde ir, com quem ir. Eu prefiro pensar no país. Eu acredito no nosso destino. Manifesta. Então a discussão da macroeconomia é uma discussão muito difícil. Como é que é a macroeconomia do equilíbrio geral? Ela é uma macroeconomia que vai se voltar para as finanças públicas. E aí a gente vai ter, de um lado, a atividade econômica, que é maior ou menor, e um percentual sobre essa renda, sobre essa atividade econômica, que a gente vai chamar de imposto. Então, o imposto é uma quantia que todos os brasileiros, em tese, todos os brasileiros contribuem de maneira justa para um bolo de dinheiro que a gente vai chamar de arrecadação pública. Então são todos os impostos juntos colocados dentro de um mesmo baú. Essa é a receita da União. Os impostos municipais, IPTU, né? Os impostos estaduais, IPVA, muitos outros. ICMS, principalmente. Nos impostos federais, o imposto sobre a renda, entre outros. E, portanto, aí o Brasil hoje discute uma reforma tributária porque ninguém entende se essa coisa é justa mais ou não. Então a gente precisa simplificar, isso todos concordamos, precisamos simplificar o sistema de arrecadação para que a gente possa saber melhor quem está pagando e quanto. Isso é muito necessário. Agora, justiça seja feita, esse governo que está aí, ele está tendo a coragem que eu não vi o PT ter durante todo o mandato dele, incluindo o Dilma. Apesar dela não ter se comportado muito bem nesse quesito finanças, mas o que ganha a minha admiração, quando tentou diminuir as taxas de juros aos consumidores finais pelo processo de concorrência, né? Usando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para concorrer. Olha, cartão de crédito a 300%, eu faço a 80% ao ano. Não vou fazer isso de um dia para a noite para não quebrar vocês, mas eu vou a 80%, 60% ao ano. Por quê? Porque eu ganho dinheiro para caramba. Vocês estão de brincadeira botar 300%. Essa foi a cabeça da Dilma. Quando ela começou a reduzir os juros, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, as finanças começaram a sabotar ela. Então esse governo está fazendo um troço sério, que é confrontar as grandes riquezas.
O imposto sobre dividendos de lucros, ele é um imposto que é uma bandeira dos nacionais desenvolvimentistas há muitos anos, como um instrumento para reduzir a desigualdade social. Boa parte dos formuladores de política pública hoje concordam com isso. A menos dos interesses financeiros. São muitos também. Então, na hora da pessoa abrir mão do seu para o próximo, por mais que tenha, não cai bem. Entra de novo o engendramento neoliberal de que eu tenho porque eu mereço. Você não tem, corre atrás. Faz o mesmo sacrifício que eu fiz. Eu fiz muito sacrifício na vida. Esse tipo de argumentação. Que já recai sobre o indivíduo novamente a responsabilidade pela sua ignorância, pela sua falta de emprego, pela sua miséria no mundo. É sempre de volta para o indivíduo. Os mercados sempre têm razão. Nós temos que nos adaptar à economia de mercados. É uma espécie de um socialismo financeiro. Então, a ideia é uma preocupação com o gasto público. De um lado, a gente tem a arrecadação, que é essa massa, e do outro lado, a gente tem os gastos. Gastos públicos ocorrem para a manutenção da máquina pública. Nos Estados Unidos, 1 entre cada 5 pessoas trabalha no serviço público, para o serviço público. O Estado é enorme, não é pequeno. Mas eles têm as ruas limpas, as escolas estão lá presentes, você tem uma dimensão importante de segurança, de iluminação pública, de coleta de lixo. Compreendem? Então a gente começa a ter um ordenamento urbano, rural, que é compatível com alto nível de manutenção da ordem pública e social, e jurídica, e financeira, e patrimonial. Então é um ambiente seguro para você ter patrimônio. Então os gastos públicos, eles têm um componente que é do funcionalismo público. Esse, eventualmente, a gente não espera grandes mudanças. Não pode sair a turma ganhando um dinheirão enquanto está todo mundo desempregado. Isso não pode acontecer. Mas também não pode chegar e você mandar as pessoas embora e destruir aquele atendimento, aquela burocracia, aqueles procedimentos que, de alguma maneira, estavam inspirados na justiça social e na universalização. Então, por exemplo, a privatização dos Correios. Correio, durante muitos anos, Correio foi tratado como segurança nacional. Porque, faltando todas as outras coisas, o que garante a comunicação entre as partes do território é o Correio. Ele que é o responsável por isso. Os caras têm que sair daqui para o outro lado para levar a mensagem. Entenderam o ponto? Então isso está sendo entregue aí, vai ser, sei lá, Alibaba, a Amazon. E tchau. Essa é a realidade. Então, eu estava lendo e num debate sobre a importância de manter os Correios não privatizados, foi feito um paralelo com a neutralidade da internet, que há poucos anos atrás estava tendo uma discussão sobre as provedoras de internet manterem a neutralidade da internet para impedir que o capital privado pudesse manipular o que a passagem de informação. E para mim é exatamente a mesma coisa, só que numa escala um pouco do século passado, mas que ainda é vital garantir que a população do interior de Manaus tem os mesmos acessos que a população que vive na zona sul do Rio de Janeiro. Exato, Vitor. Muito bom essa tua contribuição. Por quê? Porque, em última instância, trata-se de parte de expandir os sistemas de controle social. Em última instância, é isso. Há um rebatimento sobre as armas, claro que há. Sobre a questão de imposição da ordem social, claro que há. Quanto mais aumenta a desigualdade, mais isso é necessário, né? E é engraçado como as pessoas que, no final das contas, seriam mais afetadas pela privatização são as que acabam se apoderando mais do discurso por trás da privatização. Mas eu vou ter que pagar menos, eu vou conseguir um frete mais barato, só que aí você começa mais para frente a ver que talvez na sua cidadezinha do interior não vale a pena entregar. Então,
para a pessoa aqui do Sudeste desenvolvido vai ser ótimo, mas para a pessoa que mora em Pirapora, no meio de Minas Gerais, talvez não vai fazer essa diferença. E foi algo que até na discussão da neutralidade teve muita gente a favor, porque, teoricamente, você diminuiria os custos de internet, porque os provedores poderiam focar nos sites que são mais utilizados e não dar o valor para os sites menores que focam em distribuir informação de forma justa. Poxa, incrível, Vitor, incrível, muito bom mesmo, cara. Eu acho que a tua narrativa foi incrível. Eu concordo com tudo que você está falando e acho que a dimensão digital no Brasil ela vai ser assaltada. E se aproxima o leilão de 5G, né, no final do ano. Nós vamos vai ser um divisor de águas esse ano. Ver de que lado da situação da tecnologia, de que lado do futuro tecnológico o Brasil vai ficar no ano que vem. Eu acho que cá entre nós, eu acho que isso já está decidido, né? Os americanos não vão deixar os chineses entrar. Isso faz toda a diferença. A gente é fundo de quintal deles há muito tempo. Eu acho que eles não vão deixar um conglomerado de informação, que é a matéria-prima mais importante hoje em dia, cair nas mãos dos chineses de graça. Assim. Definitivamente, Vitor. Você está acompanhando como é que está lá e tudo, né? Então, acho impossível aqui o nosso Brasil, com toda a sua interconexão que ele já tem, todo o seu mercado importante, inclusive corporativo e tudo a ser acompanhado, eu duvido que a gente fique de fora. E eu acredito que as próprias empresas brasileiras vão querer, porque muito da infraestrutura de comunicação e de servidor está muito preso nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos fecharem essa porta, abraço para as poucas empresas de telecomunicações aqui no Brasil que não vão ter mais acesso à infraestrutura que já está estabelecida há pelo menos 20 anos aqui no Brasil. Pois é. É isso aí. O caminho é exatamente esse que você está colocando. E aí, voltando para a discussão, para a gente já caminhar para o final, gente, do outro lado dos gastos públicos, a gente tinha a massa arrecadada e do outro lado os gastos públicos, né? Essa é a preocupação do neoliberalismo. As finanças públicas. Eles têm uma obsessão por isso. Por quê? Porque corretamente você tem que fiscalizar o que está sendo feito. É claro que sim. Você tem que ter transparência, você tem que ter governança, você tem que prestar contas à sociedade, você tem que ter instâncias de monitoramento. Tudo isso é absolutamente fundamental. O que a gente não pode é de deixar de aproveitar a potência do Estado público brasileiro para realizar coisas que o mercado não vai realizar. Isso é que a gente não pode. Por uma questão de gasto público. Então, você conter, por exemplo, toda a ciência e tecnologia no Brasil que deu respostas maravilhosas na pandemia, porque aquilo ali é gasto público, no momento em que nós estamos tendo problema. Então, vamos avançar mais rápido. Olha, do outro lado, gastos públicos. Boa parte dos gastos públicos é custeio. E tem um pedaço do gasto público que a gente chama de gasto de investimento. Investimento para construir metrô, para construir ponte, para construir escola, para construir hospital, coisas que têm que ser construídas. O Brasil já há muitos anos não tem gasto de investimento. Esse gasto de investimento foi zerado, em termos práticos. E aí, por outro lado, o gasto de custeio começa a explicar boa parte do gasto público. O salário das pessoas e etc. A manutenção da burocracia. Quando a arrecadação é menor do que o gasto, o governo entra em déficit. O Estado Nacional. Entrando em déficit, ele fica devendo para a sociedade. E aí, ou ele emite moeda, que a gente já viu que é inflacionário, em tese, ou ele vai criar dívida pública. Como que ele cria dívida pública? Aí eu emito R$1, eu pago quem eu tenho que pagar aqui, eu não arrecadei isso tudo, mas eu pago quem eu tenho que pagar, estou produzindo moeda, estou aumentando a base monetária. Só que, ao mesmo tempo, eu vou emitir um título de dívida. E quando eu faço isso, eu tiro aquele real de novo da base monetária, porque quando eu vendo um título, eu estou vendendo R$1 amanhã. Então, o título do governo promete um dia entregar esse mesmo dinheiro hoje, amanhã mais juros. Então, quando você faz isso, você emite a moeda e você sequestra a moeda no momento seguinte e transporta ela lá para frente. Então, você transporta aquela liquidez lá para frente. É como se você gerasse a liquidez e depois você sugasse ela de novo e jogasse ela lá para frente. Esse mecanismo, quando ele é renovável, quando ele é renovado, ele gera uma dívida sem fim.
Então, o Estado Nacional não pode permanecer eternamente em déficit. Um déficit relativo em relação à atividade. Se a atividade econômica crescer, cresce a capacidade de endividamento, porque as pessoas estão ganhando mais, porque o imposto também aumenta. Vocês entendem? Então, a situação de déficit ela é imediatamente combatida. O problema é que os equilibristas, a turma do equilíbrio geral, não levam em consideração a relação circular que existe entre gasto público e arrecadação. Como assim, professor? Quando o governo gasta, vamos dizer, o governo construiu, todo mundo vai meter pau nisso, mas eu quero dar um exemplo extremo. Belo Monte. O Estado Nacional construiu Belo Monte. Que também não é verdade. Nós só financiamos. Mas aquilo fez uma obra enorme lá, empregou gente pra caramba que estava vagando por lá depois de Serra Pelada. Então um monte de garimpeiro que estava lá e tal, vivendo na subsistência, quando tanto, encontra lá em Belo Monte um potencial de se empregar. E, portanto, ela gera uma renda e uma riqueza naquela localidade, que antes não tinha nada, por pressuposição. Então, houve uma geração de emprego, houve geração de renda, e isso gera arrecadação. Então, na hora que o governo gasta, se ele gastar bem, se houver um projeto nacional em torno do qual ele gaste, esse projeto tem que ser muito bem formulado. Ele já foi feito isso em outros momentos da história, é só vocês olharem a aula do webinar que nós demos ontem, vocês vão ver que esse projeto nacional ele já foi reiteradamente apresentado e implementado. Ele é invariante, ele é praticamente o mesmo. Agora, se nós tivermos isso, a gente tem como justificar os nossos gastos. São apostas, são investimentos no nosso país, no nosso futuro. E isso gera arrecadação. Eventualmente, o salto é tão grande que essas relações circulares retroalimentam o financiamento do próprio gasto. Vocês entendem? Então, ao não levar em consideração essas relações circulares, diante da diminuição da arrecadação, diante da diminuição da atividade, diante da diminuição da renda do Estado, o que você tenta fazer é ajustar os gastos de maneira a caber no que você está arrecadando. Você só olha para o déficit e você quer zerar o déficit. Você esquece das causas da arrecadação. E aí, quanto mais você comprime os gastos, mais a renda e o emprego caem e mais você tem que reduzir. O que se vai buscar aí através deste mecanismo de retorno ao equilíbrio dos mercados é simplesmente o Estado não atrapalhando a economia, vamos dizer, é isso que move essa turma, simplesmente vai se conseguir a paz dos cemitérios. Quer dizer, o equilíbrio dos mercados vai coincidir com a paz dos cemitérios. Não vai ter ninguém. Não vai ter mais nada. Nem boi vai ter. Aí, nesse dia, nós vamos gastar aquilo que nós arrecadamos. Então, o que ele vai dizer? No momento de crise, é o contrário. O Estado tem que ter um projeto nacional e tem que entrar gastando. Porque quando ele faz isso, ele tira o sistema econômico de uma trajetória autodestrutiva e recoloca o sistema econômico numa trajetória virtuosa. Nesse momento é que ele pode começar a pensar em diminuir os gastos públicos e formar um empresariado nacional. Fortalecer o empresário nacional, para que o empresariado nacional leve adiante o projeto de país, e não mais o Estado Nacional. Aliás, em toda parte, o Estado Nacional trabalha para o empresariado. Pode não ser nacional, mas trabalha para o empresariado. Tirem suas próprias conclusões. Então, a macroeconomia do equilíbrio geral, ela fundamentalmente olha para essas duas coisas. Ela vai olhar para o gasto público. Está dando déficit? Então tem que cortar gasto. E mais, não importa o quanto, nem o que, nem aonde. Então, vocês entendem como foi a dicotomia Paulo Guedes e Bolsonaro, ela com a questão do encaminhamento da pandemia. Não foi uma discussão deles, foi uma discussão do neoliberalismo.
O neoliberalismo nas Américas defendeu que a gente fosse para a rua independente de quanto de nós íamos morrer. Morreram 500 mil. Quantos teriam morrido? Não importa. O importa é que a gente não saísse da normalidade econômica. Defender isso é o mais importante, a economia de mercados acima de tudo. A Europa, dentro do seu humanismo, do seu iluminismo, felizmente desviou esse míssil na direção do bem-estar social e falou, de jeito nenhum, nós vamos fazer o lockdown. Quer dizer, essa foi a resposta. Primeiro a China se protegeu, asfixiou a doença, através de um protocolo de biossegurança nacional, arma, tratou aquilo como um ataque militar, não sei se foi ou não foi, mas ela tratou como um ataque militar, se protegeu, mostrou que sabe se defender do ponto de vista de bioameaças. A Europa foi pega em seguida e teve uma resposta humanista, contrariando o neoliberalismo. Ela reagiu como estados de bem-estar social, na sua melhor tradição social-democrata. Na sua melhor tradição social-democrata, os europeus responderam na defesa dos direitos universais. E isso deixou o Trump e o Bolsonaro no corner. Por quê? Porque por eles, jamais teríamos abandonado a economia de mercado, ela teria sido imposta às custas de muitas vidas humanas. Vocês entendem? Então, toda a dificuldade de comprar vacina, porque é gasto público, você não pode gastar. Toda a dificuldade de conceder o Bolsa Família, a renda mínima, não pode, porque isso é gasto público. Toda dificuldade é gasto público. Aqui o mais importante é a gente retirar o estado da economia, porque a pressuposição é que quando a gente fizer isso, tão breve a pandemia acabe, tão breve a gente retome a normalidade, o país voltará a criar os empregos. Promessas vazias, viu, Vitor? As promessas das privatizações, todas foram mentirosas. Todas. Já se dizia na época que a empresa privatizada vai gerar o melhor, e um número de empregos muito maior no país, vai gerar renda no país. Mentira. Se a gente for contabilizar o tanto que sai na forma do mercado financeiro, porque é tudo do mercado financeiro no final das contas, é muito maior na forma de dividendos, juros sobre capital próprio, etc, etc, etc. A gente não para. Vocês percebem? Então, em última instância, o que o Estado Nacional está fazendo é conspirar contra a crise brasileira. E isso ficou claro. O Trump já perdeu a eleição por causa disso. Porque o neoliberalismo foi negado pela sociedade norte-americana. Ela percebeu o exemplo europeu. Ela percebeu o exemplo inglês que os inspira, ainda hoje. E também fez lockdown. Também foi a favor da sua população. Essa gente viveu guerra, de verdade, no seu território. Eles conhecem aonde está a solidariedade na crise, na morte coletiva. Está claro para vocês isso? Porque se você deixar a macroeconomia do equilíbrio geral solta, a economia dos mercados, que em última instância são mercados financeiros, só sobra a elite. E essa elite não tem um plano para os mais pobres. Nesse momento, os mais pobres atrapalham. Eles impõem gastos públicos que poderiam ser reduzidos. Então, se os velhos morrerem na pandemia, não tem problema, porque isso é menos gasto público. Teve, inclusive, uma senhora que falou isso explicitamente. A partir de 2015 até o momento, o que nós temos é um retorno do neoliberalismo que é tão radical que a gente está chamando de ultraliberalismo. O ultraliberalismo, ele não tem freios. E é por essa razão que as elites brasileiras regionais voltam a se reunir, voltam a convergir. Quando a gente vê aí uma guerra entre os governadores e o governo federal, nada mais é do que um conflito entre um governo federal que está virando as costas para o país em favor de interesses internacionais, financeiros principalmente, e, por outro lado, os governadores que têm a responsabilidade sobre a condução daqueles territórios. As crises de saúde batem neles,
Eles têm a responsabilidade histórica de defender a sua população contra a saúde. E aí nós temos um conflito que só vai se resolver se uma das partes vencer. Eu não preciso dizer para vocês qual a parte que venceu. Daqui até a eleição, o poder central foi sequestrado, em termos práticos, do presidente da República eleito. Eu não sei nem como me posicionar em relação a isso, porque há uma quebra já, em certo sentido, institucional, em que, novamente, o complexo financeiro, midiático, corporativo e jurídico avançam sobre o processo democrático brasileiro. Novamente. Quer dizer, eu não fico feliz da mídia corporativa, de ver a mídia corporativa batendo no Bolsonaro do jeito que está batendo. Porque eu sei o que foi, no passado, eles desconstruírem o projeto brasileiro. Então, se o Bolsonaro deixou de ser útil para eles, não quer dizer que eles não venham colocar o mesmo no lugar. Talvez não um representante de uma classe média baixa brasileira, que é tosca e pouco culta, mas de um membro cheiroso da elite paulista ou algo do gênero, como já tivemos no passado. A discussão sobre a macroeconomia do equilíbrio geral é, antes de tudo, uma discussão sobre como que nós vamos tratar as variáveis que impactam sobre as finanças. Nós estamos falando de juros, câmbio. Nós estamos falando da maneira como a gente conduz aí o pagamento dos juros sobre uma dívida que nós já contraímos. Há muita gente aí que diz que tem que ter uma moratória da dívida brasileira. Eu não digo isso, mas eu acho que tem que ter uma transparência de qual o percentual que foi utilizado, por exemplo, para esterilização, para conter fugas e entradas de dólares, né? Então essas coisas todas não estão muito claras para a população brasileira, para os tomadores de decisão. E é por essa razão que hoje o Brasil está experimentando uma mudança na política econômica. Em termos práticos, o Guedes vai ser ministro, mas ele não vai mandar muito mais, não. Quem vai mandar agora é o presidente do Banco Central, que vai combater com juros essa inflação aí, como manda os manuais. A inflação é porque tem moeda demais em circulação, eu vou enxugar a moeda e, portanto, eu vou aumentar os juros. Eles vão fazer isso. Os banqueiros vão ganhar muito dinheiro com isso. Mas, ao mesmo tempo, vai haver um relaxamento na política fiscal. Vai se parar de combater o gasto como se combateu antes. Ano que vem vai ser um ano regado. E regado porque quer reeleger o Bolsonaro? Claro que não. Regado porque o país está numa crise sem precedentes. Talvez estejamos na nossa pior crise da história. Se vocês quiserem medir o tamanho disso, leiam os noticiários para verem o número de fábricas que está fechando por dia, incluindo-se transnacionais. Tradicionais como a Ford. A Ford foi a primeira montadora a chegar no Brasil. É este o valor emblemático. Ficamos por aqui hoje. Eu agradeço a presença de vocês. Eu acho que a nossa conversa de hoje complementa muitíssimo o que foi a aula de ontem. Então eu espero que vocês assistam também, tá? Assim como eu vou pedir para o pessoal assistir a de hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria muito ouvir vocês aí. Vocês hoje começaram a participar e tal. Não tem problema nenhum, é para falar mesmo, viu, Vitor e Gabriela? A gente pode falar à vontade mesmo durante a transmissão. Eu não tenho problema não. Isso aqui a aula é de vocês.